Gente, boa tarde. Buenas tardes, professor. Tudo bem com vocês? Carnaval foi tranquilo? Foi, professor, dormindo, mas tá bom. Ok. Tá. Bom, gente, se eu não me engano, a gente já começou a discutir esse texto, né? E ficou esse exercíciozinho para a gente, né, fazer a discussão e relembrar o que foi discutido nessa aula. Todo mundo aqui tentou fazer, ou o pessoal, quer dizer, ou vocês estavam em clima de carnaval e não fizeram. Então, eu só fiz só uma. Você fez só uma, mas foi tranquilo? Sim, foi, só tive algumas dúvidas. Ok. É, tá, então. Não, é verdade. Não, Rose também pediu para eu enviar um texto, não da eletiva, né? Porque a eletiva, no caso, é na quinta-feira. Mas aí ela pediu, né, uma atividade para vocês também, né? Para eu passar. Eu passei a leitura. Tá, mas então aqui eu vou. Vocês podem selecionar alguns, tá? Para também vocês tentarem os demais. E a gente faz a discussão aqui só para a gente relembrar. Então, qual vocês acham legal eu iniciar Letra E, esse professor. letra E? Ok. Então a letra E diz assim, ó, Satis, isso aqui é uma pessoa, né? Vai, se somente se cabide for também. Então, aqui tem dois elementos envolvidos, né? O Satis e o cabide, é só relembrando, né? Esses elementos a gente representa por letras minúsculas. Então aqui eu vou, para a coisa ficar simples, eu vou chamar o Satis de S e o cabide de K. Ok, aí o que a frase diz, né? Aqui ela tem uma dupla condição aqui, né? Porque Satis ele só vai se cabide for. E cabide só vai se Satis for, né? Porque o se somente se significa isso. Então aqui já dá para identificar qual é a conexão que existe do SATS e do cabide, né? Aí a gente falou desses símbolos aqui. A pergunta é, qual desses significa o se somente se? Né? Desses aqui, ó, desse conjunto aqui. Qual desses símbolos aqui significa o se somente se? Quem lembra? A vírgula, professor. Na verdade, a vírgula a gente usa para enumerar, né? Porque os elementos da minha linguagem, né? No caso, o nosso alfabeto vai ser as letras que nós conhecemos, né? Aqui eu coloquei até a letra T, mas na verdade pode ir mais, pode ir até o Z se quiser. Essa pistolazinha, professor, tem aí? Essa daqui, Sim, essa pistola aí. essa pistola na verdade significa negar, né? É, Ah, é o contrário. Tá, então o que a gente chama de assinatura é isso aqui, ó. Todos esses símbolos que eu acabei de marcar são chamados de assinatura. E eles são símbolos que ou ligam informações ou falam em relação
a quantidade. Né? Quantidade, assim, não matematicamente falando, mas quantificação. Se existe alguém que possui aquilo ou que está fazendo uma determinada coisa, ou se é para todo mundo. Mas aí tudo depende da frase também, né? Por exemplo, essa última frase, ou essas últimas, né? No caso, a F usa o existe e o G usa todo, né? Então, essas informações, quando usa essas palavras-chave, aí a gente usa esses dois, né? Esse A de cabeça para baixo significa para todo, e o Ezinho, ao contrário, significa o existe. Os outros, né, eles conectam, na verdade esse aqui a gente sabe, né? Esse que Wagner disse que era uma pistola ao contrário, é o símbolo de negar. Né? Então, se eu quiser, se uma pessoa diz uma frase e ela for falsa, para se tornar verdade, basta que você negue aquela frase. Né? Então, esse é o símbolo. E esses são os símbolos conectivos. Né? O primeiro é o símbolo o i, né? Toda frase que você disser uma coisa e outra, esse é o símbolo que a gente tem que usar. Esse aqui significa ou, esse aqui significa implica, e esse aqui é o que vai caber naquela frase, né? Que é o que significa se somente se. Então, essa frase, né? A gente sabe que o SATS vai, não sei para onde, se somente se o cabide for. Então, aqui o símbolo que a gente vai usar é o se somente se. Né? O que cabe aqui é o se somente se. Eu vou simplificar, tá? O se somente se ele pode ser simplificado assim. Se somente se. Isso é o que a gente vai usar. Então, a gente já tem essas três informações para gerar a frase. Tá? Aí eu preciso saber qual é o predicado que está envolvido. Porque o que Sato tem que fazer, se somente se o cabide tem que fazer? O que a frase me diz, né? Em relação a isso? É uma ação que está envolvida ou é uma característica que está envolvida nessa frase? O que vocês acham? Bom, não sei se vocês percebem, né? É uma ação aí. No caso, a ação está vinculada a essa palavrinha aqui, ó. Esse aqui vai, ele só não diz para onde, se o cabide também for. A pergunta agora é, no caso, aqui é o que está envolvido, é a ação de ir, né? Essa é a ação que está envolvida aqui em questão. Tá, eu preciso associar uma, uma letra a essa ação. Então, aqui eu vou associar a letra maiúscula I. Por quê? Porque é um predicado, né? Ou é uma ação ou é uma característica associada aos nossos elementos. Então, a nossa frase, ela vai ficar assim, ó. Isso que eu escrevi, o SATS, ele vai, né? Se somente se o cabide também for. Então, tá aí a nossa frase. Então, a gente, quer dizer, simplifiquei aí relembrando, né, com a lógica de primeira ordem. Tá tranquilo essa frase? Para todo mundo entendeu a ideia da construção? Ok. Agora escolham outra frase. Letra A, professora, da água. Alga. Primeira frase, Simples. letra A. Bom, esse aqui é bem Exatamente. simples. Ok. Essa frase é bem simples, né?
porque ele está só associando um elemento e uma característica só. Então, na estruturação, vai ser algo semelhante a só isso aqui, ó, tá? No caso aqui, o item A, né, que ele diz que alga é menina, aí eu preciso, alga é uma pessoa, né, então vamos dizer que alga, eu vou associar a letra A e ser menina, porque assim, menina e menino são duas palavras que começam com a mesma letra. Então, eu vou associar não em relação a menino ou menina, e sim macho ou fêmea. Eu acho que não tem Daria pra problema. fazer tipo MA e MA não? Se fosse pra dizer, ou ficaria errado. Não fica errado. O que eu estou dizendo é o seguinte, o fato de ser menina, eu posso associar a M se eu quiser. Ah, Mas entendi. aí eu posso associar sem nenhum problema. O problema é, imagine que eu tenho, né, eu estou problematizando, né? Se eu tivesse uma frase que ele diferenciava na seguinte maneira, fulano é menina e fulano é menino. Aí eu estou dizendo, ambas começam com M. Aí ficaria complicado de a gente diferenciar. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, uma maneira de diferenciar sem dar problema é usar fêmea ao invés de menina, né, que é do sexo feminino. Né, é uma possibilidade. Então, aí a nossa frase ficaria FA ou MA, né? Desde que, aqui no caso, eu só estou diferenciando caso, né, existisse outra possibilidade, sei lá, semelhante, num contexto semelhante aqui. Ok, eu vou pegar. Aqui tem as frases desse exercício, ele se remete ao pouco, mais ou menos na ordem, inclusive, do que eu vinha explicando aqui e da nossa assinatura, né? Então, assim, a primeira frase é normalmente bem simples e ela vai seguindo, né, usando uma de cada. Então, eu vou usar aqui a ideia, por exemplo, da F, né? Eu acho que a F já abraça bem essa ideia dos quantificadores. Tá. Então a F diz assim: existem homens que não estão vivos, né? Aí você pode dizer, sim, mas se eles não estão vivos, como é que eles existem, né? Mas não é a existência material, né? E sim a existência metafísica, né? Além do, do físico, né? Tá, então essa frase a gente vai ter que usar algumas informações. Então, por exemplo, ele usa o existe, né? E quando ele fala existe, ele fala existe homens. Mas ele não especifica quem são esses homens. Então eu preciso de uma letra que seja uma variável. Pode ser, sei lá, as tradicionais no caso, né? X representa qualquer homem, um homem qualquer. E esses homens não estão vivos, né? Ou seja, eu vou associar a letra maiúscula V o fato de estar vivo. Tá, então a minha frase seria assim, né? Se eu disser VX, eu estou dizendo que tem algum homem que está vivo. E a frase não é isso, né? Ele está dizendo que tem homens que não estão vivos. Então, no caso, a frase seria
essa seria uma parte, né? Só isso que eu escrevi, eu estou dizendo que, sei lá, algum homem não está vivo. Porém, ele diz o seguinte, né, que existe X, ou seja, existe homem, que eu não sei quem é, tal que isso aqui acontece, né? Esses homens não estão vivos. Então, essa seria a ideia da construção da nossa frase. Então, diga aí para mim, tá tranquilo até o momento? Deu para entender esse item F? Ok. Bom, as outras eu vou deixar para vocês, né? Lembrando que aqui o conectivo O, né? Eu vou ter que usar o Vzinho, né? Aqui eu uso o conectivo I, que é aquele símbolo que é igualzinho a um acento circunflexo. Aqui eu uso o então, quer dizer, são simples as frases também. Ok, então eu vou deixar essas outras para vocês. E a gente vai comentar um pouco da ideia de linguagem e interpretações, tá? Isso tem um pouco a ver, isso aqui, repito, né, bato na tecla mais uma vez, né? A língua portuguesa a gente pratica um pouco dessas definições aqui que tem na lógica, né? Na verdade, ali é a lógica que tem por trás da língua, né? Então, linguagem, de forma geral, é um conjunto de símbolos utilizados para a comunicação. Então, por exemplo, sei lá, isso na aula anterior também já foi comentado, né, que a gente pode criar uma linguagem, sei lá, de tal maneira que só a gente entenda o que está se falando, né? Por exemplo, quem não assiste essa aula ou nunca assistiu de lógica, se vê uma coisa dessa daqui não vai entender nada, né? É lógico que aqui cada frase tem os seus elementos específicos e alguma informação que ocorre com eles. Mas, sei lá, se a gente padronizasse, né? Eu pegasse todos os alunos que estão aqui na sala, por exemplo, e cada um eu fixasse uma nomenclatura. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui a Maria Eduarda e o Wagner, né, na minha tela, que foram os últimos que falaram, né? Então, eles ficam presentes. Então, vamos supor que Wagner eu associasse a letra W, Maria Eduarda associasse a letra, sei lá, a letra E, né? Pode ser que tenha outra Maria aqui, não sei. Então, eu faria essa associação para cada um de vocês e começaria a escrever algumas frases, né, nesse estilo aqui, que só o pessoal dessa turma entender. Isso seria uma linguagem, né? Isso que a gente está, que eu estou exibindo aqui para vocês também é uma linguagem, né? É a linguagem da lógica de predicados de primeira ordem. Aí repetindo, por que predicado, né? Porque a gente enfatiza os predicados, né? No caso, há alguma ação, alguma característica, né, dos elementos. E os elementos eles estão em segundo plano, né? A gente diz a ação e associa aqui como um índice o elemento que está realizando ou que possui aquela propriedade. É assim que funciona a lógica de predicados. De primeira ordem, porque o elemento pode ser uma variável, né? Se minha propriedade for uma variável, aí seria a lógica de segunda ordem. E é muito complicado isso, né? Porque, por exemplo, aproveitando esse exemplo aqui, como seria uma frase de segunda ordem? É eu dizer o seguinte: existe alguém, né? Não vou nem dizer homem, existe alguém que não é algo. Aí é complicado, né? Então, esse alguém eu não sei quem é, e o que essa pessoa é eu também não sei. Quer dizer, é pouco informativo, né? Muito abstrato e muito aberto. Uma frase assim de segunda ordem.
Ok. Então, aqui a gente tem uma linguagem, né, que tem alguns símbolos, que é símbolos de indivíduos, né? Aqui, no caso, eu estou acoplando a minha linguagem, não só esses símbolos, mas mais alguns, né? Aqui eu coloquei os símbolos de indivíduo com índices, mas pode ser também qualquer letra. Aí eu vou fixar o seguinte, as letras R's serão associadas sempre agora a relações, tá? E o que que são relações? Falando grosseiramente, são pares. Então, sei lá, aqui tem um exemplo de uma relação. Uma relação aqui seria essa. Ó. Elsie está entre Indosnar e Jaberton. Isso é uma relação porque envolve mais de um elemento em relação a um único predicado. E o predicado é estar entre. Quer dizer, todas as frases que eu usar esse predicado aqui, eu sempre tenho que envolver três elementos, né? Então, todas as vezes que a gente envolve mais de um elemento em um predicado, né? Se um predicado ele depende de mais um elemento, então a gente diz que isso é uma relação, né? Assim, falando de uma maneira, sei lá, simples. E tem o símbolo de função. Tem um pouquinho da ideia da função que é estudada no primeiro ano, por exemplo. E a ideia de função, a função ela é uma relação mais restrita, né? A relação ela é aberta, assim, não tem muita restrição, né? Então, a função não. Para todo elemento, né? Sei lá, vamos supor que eu tenho alguns elementos para escolher outros, para formar pares. Né? Então, esses elementos quer dizer, todos os elementos que eu tenho à disposição eu tenho que usar. Né? Vamos supor, uma ideia super simples aqui. Eu vou criar uma função, que a minha função é pegar as nossas turbas, né? Então, aqui meu domínio vai ser segundo C e segundo D, e eu vou atribuir notas de 0 a 10, suponha. Tá, então a minha função é o seguinte, todos os elementos dessas duas turmas têm que ter nota. É a primeira para ser função, né? Isso aqui eu estou falando as condições, né? Estou criando um exemplo para, sei lá, visualizar a ideia das condições para ser função. Então, todos os elementos aqui têm que ter nota, é a primeira coisa, em algum momento, né? Durante o processo. Né? E e cada aluno só vai receber uma nota. Tipo, eu passo uma atividade, o aluno que, sei lá, suponho que Wagner faça essa atividade, ele não pode receber duas notas. Né? Cada aluno só pode receber uma nota. Então, essas são as duas condições para a gente ter uma função. De fato, dar nota ao aluno, ele é um exemplo interessante de função, assim, né? Que tem as duas condições, porque vou escrever aqui, né? Exato, né? O Wagner ele não pode receber 2 e 10, ele tem que receber uma nota só. Então, significa que, às vezes, o aluno faz mais de uma prova, né? Mas aí, para aquele bimestre, ele não pode receber duas. Significa que, sei lá, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma média, né? Quer dizer, aí seria uma maneira de transformar aquelas duas notas numa outra. Mas, de toda forma, cada aluno, né, só pode receber uma nota por bimestre, sei lá, por prova, por teste, assim sucessivamente. Então, só reforçando essa ideia de função, eu vou colocar aqui a regra, né, que rege. Então, a priori eu tenho uma relação, né, porque eu estou associando o aluno à nota. Aí essa relação
se ela obedece a isso, para todo x que pertence ao domínio, aí no caso, quem é o domínio da função que eu criei? São vocês, são os alunos, tá? Tem que existir, aqui é um símbolo específico de matemática, tá? Aqui significa existir um. A lógica não se utiliza de forma geral desse símbolo. Então, vou fazer a leitura até aqui. Não terminou, tá? Para todo x do domínio, ou seja, para todo aluno, né, ou seja, para qualquer aluno, vai existir um valor entre 0 e 10, né, que no caso é um elemento do contradomínio, tal que essa minha função de dar nota, né, vai gerar esse par, ou seja, para esse determinado aluno escolhido, vai ter uma nota associada a ele. Aí, quando isso acontece, ele entra aqui na minha função, sei lá, gerar nota, né? Eu vou chamar essa função aqui de gerar nota. Então, isso é a ideia de função, tá? No caso, essa é a definição matemática que existe, né? Perceba a quantidade de símbolos lógicos que aparece, né? A matemática, ela se usa dessa linguagem. Então, a gente pode, sei lá, pode usar símbolos de funções também, dentro de uma linguagem, tá? Então, assim, tem muita coisa simples do dia a dia que a gente coloca em função, né, conjuntos e funções de outro, não necessariamente sendo matemático, né? Tá, então a gente vai agregar agora isso aqui na nossa linguagem, né? Índices, né? Aqui eu botei só A, mas pode ser todas as letras. O R eu vou amarrar como sendo relações e o F eu vou amarrar como sendo funções, tá? Ok. Aí, é porque assim, algumas coisas têm padrões, né? Por exemplo, em matemática que eu comento aqui, ó, em relação às funções, algumas letras minúsculas são destinadas a elas. Aí, por exemplo, em matemática, normalmente são as letras F, G e H. É muito difícil você ouvir no aula de matemática uma função A, uma função C. Normalmente A é um elemento, né, que ele, sei lá, determine o F do A. Quem é o A? Sei lá. O A normalmente não é função, ele, sei lá, no máximo pode ser um elemento qualquer. Então, existem alguns padrões, assim, né? Existem algumas letras que elas são normalmente associadas àquilo ali de forma tradicional. Então, por exemplo, quando a gente usa o F, aí a nossa imagem é o F de, aí no caso, essa letra normalmente é o X, né? Então, normalmente o X, ela é uma letra padrão para representar elementos do domínio de uma função. E o Y, as imagens, né? Ou contradomínio. Bom, mas enfim, né? Eu estou fazendo essas associações com matemática, né? Mas aqui perceba que a gente não está fazendo algo totalmente associado. Isso a gente fez no outro PDF. Esse aqui já está menos, né? Já está menos preso assim, matematicamente falando. Tá, então vamos à ideia das interpretações. Tá, então eu tenho uma coisa que a gente chama de estrutura, tá? Essa letra que eu acabei de marcar, ela é um A, e ela é um A gótico, tá? Então, assim, normalmente as estruturas são representadas por letras góticas. Aí, o que que a gente tem? A gente tem um conjunto A, que é, sei lá, um conjunto de elementos, e um conjunto I, que seria um conjunto que interpreta. Aí só um exemplo, assim, para ficar simples.
Eu comentei, né, um pouco antes que eu poderia pegar o nome de vocês, por exemplo, vou pegar aqui os dois primeiros, tá? Então, eu poderia pegar o Wagner e associar ao W, né? Aí também tem a Maria Eduarda, né, que está aqui. Também eu vou colocar ela aqui no meu exemplo. Então, a Maria Eduarda eu poderia associar, não sei, a M ou a E, eu não sei qual ela prefere, mas vou botar o E, de Eduarda. E eu posso enumerar, né? Se tiver outra pessoa com a letra E, aí eu posso dizer que ela é o E1, por exemplo, né? O E1 é Eduarda, e sei lá, se tiver algum Everton, acho que tem Everton aqui na turma. Aí o Everton seria o E2, sei lá, tipo isso. Aí esse pessoal aqui, né, no caso, os alunos, seria o meu conjunto A. E eu tenho uma função que interpreta. No caso, quem é a interpretação do W? Isso aqui é o Wagner. Então, o W é interpretado como sendo o Wagner, né? Então, no caso, esse I, em relação aos elementos, ele nos diz quem são os elementos, né? Quem são os elementos associados. Outra coisa, outra maneira que a gente poderia fazer, eu não sei se é muito comum lá na escola, né? Eu sei que eu não faço isso, mas eu sei que na escola é muito comum associar o aluno a o número da chamada, ou sei lá, né? Eu, em particular, não acho, não faço isso. Mas é outra maneira de associar aos elementos, né, uma codificação. Ok, tá. Então, só lendo aqui, né, eu sei que eu já comentei o que, que significa isso, mas o nosso A, né, só fazendo a leitura aqui, ele é um conjunto não vazio e contável. Tá? Isso também é importante. Né? Quando é que um conjunto é contável? É quando eu posso dizer quantos elementos tem. Né? Imagine que eu tenho um conjunto com infinitos alunos. Aí fica muito difícil a gente fazer algumas afirmações, inclusive. Né? Principalmente se ela envolve infinitos, né? Já que tem. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque infinito é muito abstrato e infinitos têm tamanhos diferentes. Mas, assim, a ideia de ser contável, ela implica que o conjunto é finito. Né? Porque se eu consigo dizer quantos tem, então ele é finito, né? Então tem coisas que têm muitos elementos e são finitos, né? Apesar de ser absurdo o tamanho, né? Ou a quantidade. Por exemplo, a quantidade de estrelas no céu é finita. A quantidade de areia, a quantidade de grãos de areia que tem na Terra também é finito. É uma quantidade absurdamente enorme, mas é finito. Uma coisa infinita, a gente não consegue dizer quantos elementos tem. Né? Enfim, a letra I, como eu já comentei também, né, é uma função que associa as interpretações do conjunto A. Né? A interpretação vai além em relação à valoração que será visto abaixo, porque a gente pode interpretar quem são os elementos e a gente também pode interpretar o valor das frases. Por exemplo, eu posso interpretar essa frase aqui se ela é verdadeira ou falsa. Quer dizer, a interpretação ele não simplesmente diz quem é quem, né? Ele vai além, ele também me diz se determinadas frases construídas com os elementos são verdadeiros ou falsos também. Tá.
a minha função de interpretação também define quem são os elementos do conjunto A, né, como eu comentei. Né? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Então, eu tenho um conjunto A do 1 ao 36, teórico, né? Aí suponha que o 1, no caso, está associado a Albanira, né? Aí o 2 está associado a outra pessoa, né? E assim vai. Aí o 36 está associado a Zadino, quer dizer, normalmente quem tem as letras, né, caminhando ali próximo do Z, fica sempre para o final e, sei lá, o que tem próximo do A, né? É sempre próximo do... sempre nas primeiras letras. Eu lembro que na minha época de escola, normalmente eu era o 12, o 10, sei lá. Era sempre nessa faixa. E o Wagner falou que o dele era sempre entre o 28 e 30 e alguma coisa. Mas é normal isso. Né? Ok. Aí vou falar agora da valoração. Né? Quer dizer, eu acho melhor deixar para o próximo encontro, né? Aqui pelo meu horário a gente já tá quase no fim, tá? Bom, mas não tem muita coisa, tá? Eu sei que depois das valorações, a gente vai verificar alguns valores de verdade dessas frases e depois a gente vai ver o tableau, né, que é uma técnica que substitui a tabela verdade. Aí, próxima aula eu entro em detalhes o porquê que a tabela verdade ela não se tornou universal, né? Tem uma razão em função do trabalho que a gente tem para montar a tabela. Quanto, por exemplo, aqui duas letras, eu vou precisar montar 4 linhas de tabela. Aqui eu tenho 4 letras, então já vai ser 16 linhas de tabela verdade. Quer dizer, quanto mais variáveis eu tenho, mais linhas eu tenho. E, sei lá, se eu tiver uma quantidade enorme de variáveis, por exemplo, aqui, deixa eu só ver aqui. Aqui não diz quantas pessoas tem exatamente, né? Eu sei que tem, sei lá, umas 15 pessoas na sala. Aqui eu estimo que aparece 12, Wagner, a Maria e, no caso, a Maria Eduarda e eu. Então aí já tem 15, né? Não sei se é isso mesmo. Então, sei lá, se eu for calcular o pé da letra, bom, se cada uma pessoa daqui da sala fosse uma variável, né, que entrasse aqui na tabela verdade, a gente ia ter 32 mil linhas, né? 32.768 linhas de tabela verdade. Então, quer dizer, dependendo da quantidade, e nem é muita coisa assim, né? A gente tem 15 pessoas. Então, assim, é um pouco absurdo em relação, inclusive, ao tempo para você dizer se é verdade ou não. E o Tableau, ele é uma técnica que se usa da tabela, assim, se usa das regras da tabela verdade. Ok. Obrigado, Jéssica. Né? Tá tranquilo em relação à Maria Laura. Sim, então o Tableau ele usa as regras da tabela verdade, porém não se gasta tanto tempo. Né? Então, essa é a ideia dessa segunda parte. Né? É exibir, né, uma técnica substituta, porém equivalente à da tabela verdade que a gente viu na, no primeiro PDF. Bom, já passei aqui, já fiz a chamada de vocês, né? Acabei de fazer aqui enquanto estava fazendo seus comentários finais. Então, próxima aula a gente continua, tá? Vocês estão liberados. Eu nem perguntei se ficou claro tudo isso que eu falei, mas de toda forma eu reforço no nosso próximo encontro.
Tá? Então, grato à presença de todos e até breve, né? Para alguns, quer dizer, para todo mundo até amanhã. Tchau, professor. Tchau, Tchau, professor. Até professor. Fica amanhã. com Deus. Até mais, Thaís, até mais, Wagner. Boa aula para vocês aí das outras disciplinas.